para querer ser espertalhão. Mas aí é outra história, tá? Agora, você, quando está ali no balcão, você tem como julgar esse mérito, se aquilo por trás está uma vida em jogo ou não? Não tem como julgar. Então, nesse aspecto, tá? A legislação, por exemplo, em caso de antibiótico, ela não vai obrigar você ter um padrão, porque a própria lei ela não determina isso. Tanto que você pode prescrever naquele receituário branco, o que você tem que ter ali? As informações. As informações. Quem prescreveu, para quem prescreveu, aqueles dados que é para garantir a rastreabilidade do feito. Se você fez isso, você está revestido da legalidade porque você garantiu. Outra coisa, não é obrigatório você imprimir a notificação de receita azul, ou seja, aquela B1 e B2, em gráfica. Não é. A amarela, que quem imprime é o Estado, né? É o Estado que imprime, mas a notificação B1 e B2 não é obrigatório ser impressa em gráfica. O que você tem que garantir é que você pode imprimir aquilo até impressora laser, desde que você numere a sequência autorizativa, aqueles números sequenciais. Precisa. Agora, claro que é mais fácil fazer isso. Uma gráfica, né? Uma gráfica. A lei não fala, tem que ser impresso em gráfica. Agora, se for impresso numa gráfica, aí a gráfica tem que citar o quê? O CNPJ dela. Mas a lei não diz, tem que ser impresso na gráfica. Você tem que botar aquela sequência autorizativa, os números da unidade federativa, que foi autorizado lá. E estou falando da notificação B, tá, pessoal? Beleza? Mas essa sequência de números, quem dá é a Visa estadual. A sequência da B, quem dá parece que é o CRM, né? O CRM também, o CRM. É o CRM que dá essa sequência numérica. Sim. E da A quem é o Estado. Agora. Sim. Um adendo rápido. A de veterinária, quem dá é o mapa para todas as situações. Vamos se preparando para isso, hein? Justamente. O mapa que é para uso animal. É uma outra história, não cabe aqui, não. Só para lembrar que vai piorar um pouco, mas pelo menos entenderam, pessoal? Sim. Entenderam isso? E, por exemplo, o registro de psicotrópicos e entorpecentes pelo veterinário. Ele, assim, tem que fazer o livro, pode fazer no sistema eletrônico. Sim. Quem é que fiscaliza isso? É o mapa. Tudo mapa. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Perdão. Ok. A gente só fica com a responsabilidade, mas quem fiscaliza são eles. E tem farmacêutico lá, tá? Inclusive, nós temos a questão absurda que o decreto 5053 de 2005 autoriza o médico veterinário a ser responsável técnico por indústria de produto veterinário. Olha a malandragem do mapa. Ele, em vez de botar lá medicamento de uso veterinário, ele bota produto veterinário e chama todos os medicamentos de uso veterinário de produto veterinário para fugir da gente. Olha a malandragem. Mas teve uma outra legislação aí deles mesmo, a 11, acho que 2005, que já mudou isso e eles perderam alguns casos aí sobre essa questão de não ter farmacêutico. Mas estão tentando, mas agora... Estão tentando. Ela tem lá o farmacêutico e o médico veterinário. Só que, assim, o que o médico veterinário entende de farmacotécnica? Nada. 9 fora 0, nada. Agora, vamos voltar àquele caso lá do médico da autoprescrição. Então, vamos lá. Juridicamente, existe só uma barreira de uma lei lá de 1931. Só que é uma barreira muito complexa. Tá? Eu julguei esse processo, eu vou mostrar aqui para vocês. Foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o parecer, isso foi feito, a farmacêutica fez esse encaminhamento ao Conselho Federal de Medicina e o jurídico deles responderam. O que acontece? Olha só aqui, eu vou ler o resultado dele. Tá? O médico só pode ser vedado de fazer autoprescrição de medicamentos controlados, tá? Se
ele não cumprir o que está lá no artigo 21 do Decreto-Lei 20.931. Aí eu fui lá ver o que diz esse artigo. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Ele diz aqui, ó. Cadê ele? Está aqui. Olha aqui, gente. Olha a loucura. Esse decreto 20.931 é um decreto-lei, tá? Que ele é lá, olha só, 1932. Getúlio Vargas. Olha o que ele diz, artigo 21. Ao profissional que prescrever ou administrar entorpecente para alimentação de toxicomania. O que é toxicomania? Dependente químico, que nós chamamos hoje de dependente químico, será caçada pelo diretor-geral do departamento. Hoje, quem assumiu, quem incorporou isso foi o CRM, tá? Do Distrito Federal, facultado receitar. A faculdade de receitar essa medicação pelo prazo de 5 anos. Ou seja, ele vai ser suspenso por 5 anos. Mas olha só, como é que eu e você vai provar que ele está para saciar a sua dependência química? Nunca! Nunca! Aceita e deixa o barco rolar. Te amo, meu amigo, te amo. Fã-clube, eu sou o presidente do teu fã-clube, sou eu. Não adianta que sou eu, não dou carro para ninguém. Entendeu? Não tem como, então ele pode prescrever, porque você vai provar que ele está comprando para fazer o uso tóxico de dependência química. Cara, é uma loucura. Então, deixa isso para lá. Tu aceita e não discute, porque tem previsão legal. A única restrição... Desculpa. Fala. A única restrição é essa, que a lei fala. Que você falou no começo, o documento é falso. Tu é perito de quê, meu filho? É perito de quê? É falso? Tu é perito aonde, filho? Tu não pode dizer, cara. Perito? Porra, meu irmão, qual é? Então, o que aconteceu? A colega que barrou foi autuada pela justiça, teve que indenizar o médico em danos morais. Teve que indenizar. Ele ganhou, na época desse processo, R$2.000. Aí ele, debochado, pegou a indenização e doou para uma casa de caridade. Como deve ser. Não pode, gente. Por isso eu falo para vocês, a gente não pode ficar fazendo chutologia de achismo. Temos que mergulhar na coisa para ter propriedade. Porque senão... Então, a lei é bem clara, a norma está lá, permite. Como é que eu vou provar que ele está fazendo uso daquilo para alimentar o seu vício? Eu tenho que ter... Digo mais. Se ele botasse o nome de um paciente qualquer ali, ou um parente, um irmão, ele ia usar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, juridicamente, não tem como barrar. Só se você provar. Aí é outra história. Beleza, meus queridos? Show? Eu acho que isso foi uma experiência boa para hoje, né? O que vocês acham? Tá bom? Só quero que fique documentado aqui que o presidente do seu fã-clube será eu. Tamo junto. Verdade. Obrigado, Somos meu amigo. dois, tarde de muito aprendizado. Opa, muito bom. Saudade de você. Então, meus amigos, assim, em síntese, o que eu tinha para trazer para vocês, para que a coisa também não fique fadonha, né? Para a gente buscar mergulhar na legislação. O fiscal sanitário, ele não é nosso inimigo, a gente tem que entender isso. Você tem que mostrar domínio da coisa, tá? Se você buscar isso, se você buscar esse entendimento... O fiscal sanitário, quando lida com um colega farmacêutico que tem esses conhecimentos, ele deve ficar satisfeito, pô. Saber que ele... Pô, caraca, eu tenho um colega meu de profissão que domina, que faz a coisa legal, que... Pô, ele deve se sentir ali, né? Sabe o que eu falo com meus alunos, meu lindão? Sabe o que eu falo, meu lindo? Eu falo para ele, meu irmão, me humilha, me sacaneia. Isso aí. Você é um burro, tu só fez o mestrado, eu vou fazer o doutorado, o pós-doc. Isso, cara. Eu ganhei um ponto lá com a administração. E olha que nem religioso eu sou, hein?
Certo. Eu vou disponibilizar esse material, está disponibilizado em slide para vocês, tá bom? Tudinho, vou disponibilizar o artigo lá do meu TCC, que é da responsabilidade civil do farmacêutico, por essa troca equivocada de medicamento, principalmente por leitura equivocada de garrancho de médico, tá? E aí, eu acho que a gente... Tá bom por hoje, né? Mas, Nossa. Alex, a gente pode encontrar esse material aonde? A doutora Thalita vai disponibilizar para vocês, não vai? Vai sim, vai sim. Ah, então tá. Mas a gente quer continuidade disso aí, hein? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Não consigo colocar ele os slides aqui no bate-papo, não, né? Não, acho que é pesado. É pesado. Colocar os slides no grupo. Fizeram um grupinho, não? Fizeram um grupinho. Fizeram um grupo. Vai botar no grupo. Eu vou botar lá no grupo do... Não, eu não estou no grupo. Acho que no chat tem um link pro grupo. Calma aí. Quem não tem... vamos fazer o seguinte. Quem não tem o meu telefone aí, o Zap? Sim, você disponibilizou o teu telefone. Quem não tem, faz o seguinte. Eu vou botar um link aqui. Vou criar um grupo aqui agora. Não. Lá, tá o link lá. Tá o link do grupo. Entra nesse link aí, ó, do chat. Acabei de colocar aí que a doutora... Isso. Entra aí, pessoal. Ela acabou de colocar. Chat, WhatsApp. Bota lá que eu vou botando esse material todo para vocês lá. Para vocês terem acesso. Beleza? Mestre. Fala, Lúcio, meu amigo. Onde é que eu estou ainda, cara? Mas vai... Calma, que vai... Tu formou agora, Lúcio. Vai sair já. Mas eu ainda não entrei no debate aí, foi muito bom. Eu estou com ele no bolso e acompanhando vocês aí. Não, mas acho que isso está gravado, e depois vocês analisem. Eu espero ter outra aula dessa aí para a gente aí de novo. A próxima, eu vou conversar com o doutor Bimar, que o doutor Bimar, ele é uma sumidade aí de experiência na profissão, e aí a gente faz aí um bem bolado aí. Eu vou acreditar nessa porcaria, vou usar meus poderes para o mal. Olha, e aí, para a gente trazer para vocês, trazer para vocês assim, uma discussão mais profunda, trazer mais debates, mais... Eu vou assim, tá sempre trazendo, eu sempre procuro buscar os problemas da justiça para aquela história, né? Para ver aquilo que os colegas já, infelizmente, foram punidos juridicamente, para sermos sábios, né? Aprender com os erros dos outros, para nós não fazermos daquela forma. Tá? Amanda, não consegue entrar no grupo? O link está aí. Não está lá, o pessoal botou o link. Alex, tem uma colocação que o Pedro Henrique está fazendo ali sobre a 357. A 357, que é aquela que prorroga a venda aí do prazo. Do prazo, ela teve uma modificação, teve uma prorrogação até setembro de 2023. Sim, eu vi lá, está aqui no site. Em algum lugar aí eu peguei ela aqui, que eu até ia falar para a gente falar sobre isso. Está aqui, ó. Foi no dia 19 de maio, prorrogou até 21 de setembro. Isso. A RDC 357 de 2020. Isso. Tá? A 793 prorroga a 357 até 19 de maio de 2023. 21 de setembro de 2023. Eu vi aqui no link. Beleza? Então, meus queridos, alguma pergunta a mais? São 5 horas, 7 para as 5. Tranquilo? Pessoal, temos que fazer o fã-clube dele, hein? Temos que montar esse fã-clube. A diretoria é minha, eu não abro mão. Porra, esse cara é mestre demais. Professor Varela. Tamo junto. Deixa eu ver, porque o pessoal vai perguntando e vai passando muita coisa, a gente acaba não conseguindo ler. A aula vai ser disponibilizada assim, Ana, pelo que a doutora Thalita me informou. A Carolina Tavares colocou o link do WhatsApp lá, do grupo do WhatsApp. Podemos, sim. A Glória Regina perguntou se a gente pode
outros assuntos dessa natureza. Assim, olha só, eu observo que a grande demanda de vocês é sempre na interpretação lá da portaria 6, que é a dispensação lá dos medicamentos de controle especial. Certo? Tem uma dúvida muito grande. Então, eu aconselho a vocês darem uma lida na portaria 6, porque é ela que vai dar Professor, vou precisar sair rapidinho e já volto. Tá bom, Sofia. 2 minutos. Tá. E aí, o que acontece? Lá que traz essas filigranas dessa dispensação desses medicamentos. Tá? Portaria 6, deixa eu ver aqui, portaria 6 da Anvisa de... Deixa eu ver a data dela aqui direitinho para vocês. Portaria 6 do Ministério da Saúde. Portaria 6 de 99. Isso, ó, ela é portaria número 6, de 29 de janeiro de 1999. Baixa essa portaria. Portaria 6D. Voltei. Ok, de 1999. É essa portaria que vai estar lá aquelas regrinhas de filigrana, porque você lê, às vezes, a portaria 344, ela não entra em alguns detalhes. Que a portaria 344 ela é de 98. E as suas atualizações. Mas as atualizações, normalmente, é a lista dos medicamentos. E a portaria 6 vai entrar nesses detalhes prescricionais. Quanto pode o quê? Quantas pode na receita tal. Então, sempre há uma demanda muito grande nessa área. Tá? Beleza? Eu posso ver com o doutor Ubimar, a gente pode nos organizarmos para montarmos para vocês uma reunião, uma palestra, alguma coisa, que a gente traz, de nós buscarmos. Ele traz os problemas sanitários e eu venho com a questão jurídica do que ele vem abordando. Por exemplo, eu trouxe aqui um problema jurídico que é muito comum, que é essa história do médico chegar no balcão e prescrever para si mesmo. E aí, está revestido de legalidade? Eu fui pesquisar, tá. Infelizmente, ele vai chegar lá, vai falar, e você está amparado. Ele não está cometendo nenhuma aberração jurídica. Está lá. Ele só estaria vedado se você provar que ele é dependente. Aí como você vai mexer num negócio desse? Tá? Então, você tem esse tipo de situação. Bom? E aí eu posso ver com o doutor Bimar, a gente combinar, e eu vou conversar com a doutora Thalita, de a gente tentar trabalhar em alguns casos de problemas sanitários no mundo concreto e o que nós temos que fazer para evitar chegar a esse ponto. E aí trabalhar juridicamente, o que eu tenho que fazer, como fazer, qual o caminho. Sei que vocês vão esbarrar com o problema dos empresários. Aí acredito que, como o doutor Bimar falou, chamar também de repente, os empresários para participar disso, para que eles percebam isso também. Isso é importante, porque é uma responsabilidade farmacêutica. Mas a 13021 chama ele também para dentro disso. A lei lá do seu artigo 11. Professor. Oi, Ivana. Tudo bom? Fazer uma pergunta. Tem uma empresa, que eu não vou citar nomes, que considera a dispensação baseado na posologia. E tem muita divergência em relação a isso. Né? Quando o médico lavra uma caixa, quando lavra 2, quando lavra 3, e aí, pela posologia, o pessoal considera a posologia dispensa. Sim. E é uma das coisas que eu fico assim, eu questiono muito. Então, vamos lá. Se a posologia do médico extrapola a temporalidade legal para o uso daquele medicamento, aí, nesse aspecto, ele está cumprindo a norma jurídica? Não. Tá? Agora, tem que tomar cuidado, é aí que está o problema. A gente não está... Qual é a vantagem que o médico, às vezes, tem nesses casos concretos aí? Ele tem acesso ao paciente. Ele conversou com o paciente, ele sabe da dinâmica do paciente, ele sabe se o paciente... A gente não sabe se ele já tentou outro tipo de tratamento, a gente não sabe esse histórico, a gente não tem noção disso.
Tá? A gente não sabe se o paciente... Lembre-se, tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, quem está comprando o medicamento não é quem vai usar o produto, quem vai usar o medicamento. Por exemplo, a gente não sabe se o paciente tem 1,90 m, 2 metros, 150 quilos. A gente não sabe. A gente não sabe se é amputado, se não... A gente não tem esses elementos, tá bom? E isso enfraquece, às vezes, a gente fazer uma certa avaliação, tá? O que diz a norma? Que quando você encontrar uma posologia em que a dose extrapola muitos ditames da ciência, lá da farmacologia, o correto a ser feito é entrar em contato para confirmação do prescritor. Agora eu pergunto, em que mundo esse pessoal vive quando criou isso? Tudo bem, numa cidadezinha do interior, talvez isso seja possível, porque todo mundo conhece todo mundo, o farmacêutico conhece o médico lá da cidade, beleza. Agora, numa cidade cosmopolita, gigantesca como o Rio de Janeiro, em que ninguém é de ninguém, todos os gatos são pardos, é aquela loucura. Você precisa tomar. Ela na minha... É criança? É quantos anos? Natália. Oi, tá lá na pediatria. Você vai isso tudo, o corredor todo, aí tem a porta lá no final, aí você passa a porta na esquerda. A Natália deixou Então, o que acontece? Nesse caso, o correto é isso. Quando você encontra uma posologia muito além, tá? Você deveria procurar o prescritor para confirmar. Por quê? Porque você não tem esses detalhes. Vai que o paciente é um acetilador rápido. Você não sabe esses detalhes. Tá? Agora, desconfiou... Eu acho que ela não quis dizer sobre a posologia. Eu acho que ela quis dizer quando o médico bota assim, 3 caixas, mas a posologia uma vez ao dia. Se a gente libera para o tratamento, de acordo com como está na legislação, ou a quantidade de caixas que o médico coloca. Acho que foi isso que ela quis dizer. Não. Você tem que seguir o que determina a norma. A norma diz que é tratamento para 2 meses, não é isso? Isso. Se é 60 dias, é 60 dias. Posologia, assim, você tem que garantir... Você bota 3 caixas, mas pode ser 5, 100. Por exemplo, ele pode botar 3 caixas, só que, vamos supor que sempre ele toma 2 vezes ao dia, e aquilo dá para, sei lá, 1 mês e meio. Vai faltar, se for tratamento de 2 meses. Tá? Então, na verdade... tá certo. Vanessa Isso. Tem que, você vai liberar a quantidade de caixas referente ao limite temporal normativo. Uhum. Qual é o limite temporal normativo? 2 meses? 30 dias? Qual é o P? É isso que você tem que fazer. Até mesmo para obrigar a voltar o paciente a retornar ao médico. Tá? No carrinho, acho que são 4 anos. Então, Vanessa, é isso aí, é mais ou menos isso. Tá? É o período de tratamento, o correto é esse. Juridicamente, como é que você tem que agir? No período temporal determinado pela norma sanitária. É 2 meses? 2 meses. Tá? A época da pandemia foi dilatado esse tempo. Né? Mas aí foi uma situação emergencial, por causa do tempo, da condição tá? Aí está com 3 meses, 18 ampolas. Acho que tem meses com 60 dias. Sibutramina pode até 6, se eu não me engano. Não, pode até 3 meses, demais pode 6. Isso aí. Você tem que observar esse período temporal da norma. Agora, vamos supor que o médico passa uma posologia, que o cara toma aquilo, sei lá, um exemplo, vou fazer uma coisa arbitrária aqui, 4 vezes ao dia, por exemplo, né? Sei lá, vai tomar lá de 6 em 6 horas, esse medicamento aí qualquer, estou dando um exemplo. E aí vai precisar, sei lá, de 6 caixas. Você vai dispensar? Se está dentro do prazo temporal a posologia, agora você vai discutir a questão da dosagem, tá bom? Aí é outra história.
Entendeu essa situação? Fala, Pedro. É a quantidade que dura por mês, não a quantidade de caixa, no caso. Isso, é a quantidade que vai ser necessária. Da unidade de medicamento referente àqueles dias que vai estar usando. Isso. Fala, doutor Bimar. Sobre essa questão aí da prescrição, tem um detalhezinho que é a chamada prescrição como é que chama? Off-label. É off-label. Off-label. Que muitas das vezes o médico está usando aquela medicação naquela quantidade, porque em algum trabalho de pesquisa, uma revista conceituada, ele viu que aquela prescrição serve não necessariamente para aquela patologia, mas às vezes para outras patologias, sim, e as pessoas se aproveitam daquele efeito que ele dá, colateral, para outras patologias. Então, sim, até para falar que também não vai vender, que não pode sair, é um pouquinho complicado. É complicado, justamente. A coisa Por isso que eu falo, se atentem ao fato da temporalidade normativa. Ponto. Aí, vamos supor que é um caso de uso off-label. Quer ver um exemplo? Não vou entrar na discussão para Covid, mas para que já é usado. Cloroquina. A cloroquina ela foi usada primeiramente para quê? Para combater malária. E aí depois descobriu que ela combate a tempestade de citocina, é utilizado em artrite reumatoide. Hoje ela já está consagrada o seu uso para artrite reumatoide, correto? Já está consagrada. Mas ela começou como off-label para essa área. Quer queiram, quer não, serve para outra coisa. No caso, ela tem propriedade muito, no caso, né? Então, neste caso, a terapia da cloroquina para efeito antimalarial é totalmente diferente da terapia da cloroquina para processo inflamatório, para artrite reumatoide. Exatamente. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Aí o cara vem com uma posologia lá totalmente diferente, aí você, calma aí. Não, mas aqui não tem... Realmente, cloroquina no Rio de Janeiro, para malária, não tem nem lógica. Você não tem malária aqui, pô. Você tem malária lá no norte, né? Se você tiver malária aqui, é de alguém que migrou, né? Não, outro exemplo que a gente tem é metronidazol para tratamento de alcoolismo. Não se usa mais, mas também se usa. Ainda se usa. Aquele mecanismo lá da maldita... aldeído desidrogenase. Eu te amo! Eu te amo! Aldeído é o famoso antigo tira-álcool. Aldeído desidrogenase, ele inibe lá, aumenta aquele tempo de mal-estar ao indivíduo, né? Então, por isso que o correto nesse aspecto era realmente você se comunicar com o prescritor. Agora, qual é o problema? A gente tem que Vamos lá, em termos práticos, você tem condições de fazer isso? Não. Nessa cidade gigantesca, correndo... Isso praticamente se torna inviável e impossível. Tá? Aí o que eu falo? Se atenta à temporalidade da lei. Que aí você está respaldado. Show? Se tu não falar que vai embora, o pessoal não vai. Eu só vou porque eu tenho um compromisso vinícola, né? Eu já estou indo também. Etílico, e preciso ir. Mas se você não falar que vai, eu também não vou. Aí ferrou. Gente, obrigado. Desculpe aí, meu amado. Desculpa a brincadeira. Estou indo também. Tamo junto. Tamo junto. Nós temos que conversar. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Paz aí. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, paz. Fala, Pedro. Fala, Pedrão. Pedro Henrique. Doutor Alex. Fala. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, eu acho a questão que até a colega, acho que foi a Ivana que perguntou, principalmente porque tem farmácias que alegam realmente vender por posologia, independente do quanto que o médico colocou ali de quantidade de medicamento. Se ele colocou, por exemplo, vai tomar sertralina, 50 miligramas, uma vez ao dia, uma caixa. E tem farmácia que chega lá e vende 3 caixas, vende 4, vende 6. Correto. Aí eu vou concordar com quem falou que vende por posologia. Por quê? Presta bem atenção. Lembra, qual é a relação do consumidor? Aí tem uma relação de consumo. Se a pessoa ela tem que fazer... A legislação diz que o medicamento, certas classes de medicamento,
só podem ser ali por 60 dias. Um exemplo. Uso racional, justo. 60 dias é um bom tempo para você observar os efeitos daquele fármaco. E ele tem que voltar ao médico. Aí o médico prescreve lá uma posologia que dá para tratamento 2 meses, mas, na verdade, precisa só de 2 caixas, e ele prescreveu 3 caixas, eu libero só 2 caixas. Porque eu tenho que pensar no uso racional e na segurança do paciente. Sim, então, mas e se liberar mais do que está prescrito? Porque no meu entendimento, se está lá, vai tomar 1 ao dia por 30 dias, e eu tenho a caixa de 30, por 30 dias não, uma caixa. Então, vai tomar por 30 dias e provavelmente vai voltar no médico, vai fazer um retorno, para até ver se vai ajustar a dosagem, vai mudar a medicação. O médico prescreveu 3 caixas, 3 meses, mas a lei só diz que só pode ser quantos meses? 2. Você tem que liberar quantas caixas? Eu libero 2. Isso aí. Eu estou obedecendo a lei. A temporalidade da lei. Está prescrito 1 e o cliente, o paciente quer levar 2 ou 3. Aí, nesse caso, só pode levar no máximo 2. No caso concreto que você citou, o paciente só pode levar no máximo 2. Por quê? Mas o médico passou 3. Ele passou não, mas 3. se o médico passou menos, passou 1. Aí não. Aí se ele passou 1 e o receituário está para 1, você tem que obedecer à determinação prescricional. 1. Entendi. Porque o médico provavelmente quer que ele volte lá. Entendi. Não, então, esse até é o raciocínio que eu sempre fiz no balcão e sempre orientei os balconistas e até outros colegas mesmo a fazerem. Só que, realmente, tem farmácias que está prescrito 1 caixa, o cliente quer levar 3, leva. Não, tá errado. E se baseavam justamente pela RDC 357, dizendo, mas agora pode para 6 meses. E mesmo eu batendo o martelo, falei, olha, mas aumentou a quantidade que é permitido em receita. Quem permite é o prescritor. O médico liberar esse prazo. Não exatamente. Entendeu? Você não tem como fazer esse juízo de mérito. Quanto tempo ele vai ser necessário para aquela pessoa ficar livre daquela patologia. Fala, Lúcio. Professor. Exatamente. Fala, Ivana. Pode deixar o Lúcio falar. Fala, Lúcio. Lúcio levantou a mão. Então fala, Ivana. O Lúcio deve estar ocupado agora. A questão aí, não é, a minha dúvida não é a dúvida quanto à dispensação. São os problemas relacionados que acontecem na dinâmica do dia a dia. Por exemplo, a pessoa, todo mundo ali está preparado, orientado de pessoas superiores para dispensar. Olha lá, a posologia, 1 comprimido ao dia, dispensa a quantidade máxima do tratamento. Sim. 2 comprimidos ao dia, dispensa a quantidade máxima do tratamento. Sem uma certa aceitação de que cada paciente é único. A avaliação... Não, mas vamos lá, Ivana, vamos para o caso concreto. Vamos supor que o médico está lá com receituário, tomar, sei lá, um medicamento, vamos pensar aqui, fluoxetina, 60 dias. Fluoxetina, tomar um comprimido à noite, por dia. Aí o médico liberou lá 3 caixas, correto? Uhum. Nesse caso, você vai liberar as 3 caixas? Se tiver de acordo com para se cobrir o tempo de tratamento do paciente. Uma por dia, cada caixa. Olha só. Vamos lá. Um comprimido por dia. Cada caixa tem 30 comprimidos. Se for para 60 dias, são 2 caixas com 30. Então, aí a legislação permite liberar fluoxetina para tratamento de quantos dias? Digamos, mais 6 meses, no caso. Não, sei quanto está agora. Normal, 60. 60 dias. Certo? O médico prescreveu quantas caixas? Aí ele vai e bota lá, porque às vezes o médico não sabe a quantidade de comprimido que tem na loja. Aí vai e bota lá 2 caixas. O médico prescreveu quantas caixas? 3. Isso. 3. Você pode liberar quantas caixas? 2. 2. Perfeito. Agora a resolução liberou o médico prescrever até 6 meses. Uhum. Mas
É legislação. Perfeito? Aí, nesse caso, vai ter que vir receita com 3 caixas ou vai ter que vir receita com 12 caixas? Com 12 caixas. 12 caixas. Se vier 3 caixas, tu pode liberar 12 caixas? Esse é o questionamento. O certo seria não liberar. O certo é não liberar. Pode. Entendeu? Não Só que pode. o que está acontecendo? Está acontecendo, eu estou calculando em cima da posologia e fica a critério do paciente a quantidade de caixa que ele conseguir levar. Não, aí depois porque o paciente você não sabe se o médico previu esse tempo todo de tratamento. É isso, é justamente esse o questionamento. Aí o que acontece? O paciente volta para fazer a troca. Por quê? Teve algum sintoma que o médico justificou a troca, aconteceu alguma coisa que não era previsto, ou o médico viu que comprou muito, enfim, o paciente volta. Entendeu? Claro que vai voltar. Aí a pessoa vai usar a mesma norma para todo mundo e assim não esse criar é o problema. É a interpretação equivocada da norma, entendeu, Ivana? O que está acontecendo é uma interpretação equivocada da norma. A norma diz que está liberado o tratamento até 6 meses. Quem é que vai determinar o tempo de tratamento? É a norma ou é o médico? É a norma. Não. Não, é a norma se estiver dentro da quantidade prescrita. Quem determina o tempo de tratamento é o médico. Agora, aí vem a legislação sanitária e diz assim, olha, doutor, eu posso liberar de uma só vez para esse médico, a norma libera para ele o cara comprar tratamento até 6 meses, mas quem vai dizer se esse paciente vai precisar de 6 meses de tratamento é o prescritor, não é a norma. Entendeu? Entendi. É justamente isso, é o que não fazem. É o que está errado. É o que está errado, entendeu? A interpretação, a hermenêutica da norma é que está errada. Por exemplo, o médico prescreveu para mim lá um medicamento, tá? Esses medicamentos, Robson, antiparkinsoniano, esses outros aí, eles têm uma característica própria, tá? Então, ele já tem lá a norma que permite liberar ele por mais tempo. Vamos falar dos casos corriqueiros, que é o que dá mais problemas. Medicamentos que a norma fora de pandemia diz que é só para 60 dias. O médico sabe que aquele medicamento só pode ser usado para 60 dias. Então, ele vai ter que escolher se ele vai querer usar o tratamento de 1 mês ou 2 meses. Porque, teoricamente, é para forçar o paciente a voltar no médico para verificar se o quê? Se a terapia está surtindo o quê? Efeito. Esse é o objetivo dessa temporalização. Perfeito? Tá? Então, agora, esses medicamentos, Robson, de uso crônico, anticonvulsivante, antiparkinsoniano, ainda são para enfermidades crônicas, tá bom? Então, vamos pensar nesses casos mais simplórios, tá? E aí, o que acontece? Aí veio a pandemia, para as pessoas não andarem direto na rua, correto? O que eles fizeram? Para você não ficar andando muito na rua, não ficar se expondo, transitando para lá, vamos liberar para o médico um período maior de tratamento. Ele pode tratar até 6 meses. Beleza, tá lá. Só que o médico optou em continuar mantendo o tratamento só de 2 meses. Você tem que vender o que a norma permite 6 meses ou 2 meses? 2 meses. 2 meses. Por quê? Porque quem vai determinar o tempo de tratamento é o profissional prescritor. Entendeu? O que não poderia é o contrário. O que muitas das vezes acontece? O profissional prescritor não se atenta a esse fato e prescreve lá 3 caixas de um medicamento e dá uma posologia que ele, para consumir aquelas 3 caixas, precisaria de 3 meses. Aí, nesse caso, você não pode vender as 3 caixas. Por quê? Porque a resolução restringe em 60 dias. O que você tem que orientar? Orientar o paciente, olha,
o seu médico aqui passou 3 caixas. Só que eu não sei se ele quer, ele não está determinado se ele quer tratar você 60 dias ou 90 dias. Como ele prescreveu 3 caixas e aqui a posologia, o tratamento vai durar 2 meses, você vai ter que voltar nele para confirmar, para ele te dar uma outra receituária se for estender esse tratamento. Esse é o correto. Entendeu? Você libera ali, porque você não sabe. Entendi. Porque normalmente, o que provavelmente aconteceu ali? Ele não se atentou a esse fato, dessa questão da temporalidade. Ele não linkou a questão da posologia, a quantidade de comprimidos, e outra coisa também que às vezes cria muita confusão no médico, que o médico às vezes se confunde. A indústria farmacêutica às vezes cria uma confusão muito grande. Por exemplo, tem caixas que a apresentação é 30 comprimidos, tem caixa que é 20. E aí o que acontece? Para 60 dias, quantas caixas seriam? 3. Aí o médico acaba botando 3 de forma genérica, sem se atentar ao fato se a apresentação é 20 ou 30 comprimidos. Você entendeu a lógica? A confusão que acontece? Como é que é gerada essa confusão aí? Entendeu? Fala, Yuri. Opa, então, no caso tem às vezes algumas receitas que o médico não coloca a quantidade de caixas, coloca a quantidade de comprimido total, tipo, ou o dia, tipo, para 30 dias, 60 dias. Aí, no caso, meio que facilita a dispensação, né? Facilita, nesse caso está facilitando para você. E uma dúvida. Assim, tem caixas que é claro que não vem a quantidade certa, que a gente pensa que é 30 dias. Por exemplo, tem caixa que vem 28 comprimidos, tem caixa que vem, sei lá, 30, 14, 20, 50. Aí, nesse caso, o médico coloca para 60 dias de tratamento. Eu sei, vai sobrar comprimidos. Aí a caixa vem 28. Nesse caso, podia liberar 3, porque... Então, nesse caso, você poderia, por quê? Para você fracionar, o fracionamento de medicamento tem regras próprias e tem apresentações próprias. É aqueles que os comprimidos destacam. Uhum. Tá? São serrilhados, e em cada comprimido ali vai ter todas as informações. Então, neste caso, por causa de uma impossibilidade técnica, você vai orientar o paciente e falar, vai sobrar comprimido. Sim. Porque para fazer o meio de tratamento completo, né? De 60 dias. Fala, Adriano. Então, isso que ele falou acontece com a C5, que é o anabolizante. Isso. Quando tem, que às vezes vale 6, mas a caixa só vem 5, tá? Mas aí pode sim, igual o senhor falou mesmo, é isso aí mesmo. Mas tem que orientá-lo que vai sobrar. Entendeu? Isso que eu tenho que falar para vocês, entendeu? Mas aí, qual é a restrição? Porque você não pode chegar ali e cortar. Antigamente, lá nos anos 80, nos anos 90, até o meado dos anos 90, até 97, 98, antes da portaria 344, de 98, você poderia cortar. Você pegava lá, abria uma caixa e cortava lá os comprimidos, botava na caixa e vendia. Podia. Mas isso estava dando muito problema, né? Aí começou a dar problemas sanitários, problema na justiça, aí a vigilância sanitária decidiu proibir esse tipo de fracionamento e criou a regra própria de fracionamento. Só que as indústrias brasileiras não aderiram à regra de fracionamento. Fala, Lúcio. Está com a mão levantada ainda? Beleza? Fala, Adriano. Ser sujeito a controle pode ser também receita simples, desde que venha a justificativa, porque a receita veio diferente, né? O CRM Sim. E a data, é isso. Aqui você tem que tomar cuidado com aquela receita, com a notificação de receita. Fala, Lúcio, tu queria falar? Ô, amigo, me desculpa aí que eu tô com ele no bolso e ouvindo. Aí encostei, eu vou sair da sala para não atrapalhar aí, valeu? Não precisa sair, não. Pode ficar ouvindo. Então, Adriano, nesse caso, presta atenção. A notificação de receita B1 e B2 tem que seguir aquele padrão lá. Aquele chequinho azulzinho lá.
né? E a amarela é emitida pelo órgão público. Beleza? Agora, já os adendos, que são aquelas receitas brancas, certo? Não tem aquelas brancas? Aquelas receitas brancas. O que você tem que ter nela? O que diz a norma, né? Depois baixa lá a portaria 6 e dá uma lida nela. Ela diz que esses medicamentos, ele tem que ter o fornecedor, o carimbo do fornecedor, quem está fornecendo, correto? Certo? Os dados do comprador, que pode ser o paciente ou não. Tá? Mas deixa eu te perguntar. No caso, os dados do comprador para antibiótico diz que não é obrigatório, só de quem vai consumir o antibiótico, no caso. Presta atenção, o antibiótico não é controlado da portaria 344. Ah, tá. Só não é porque é no caso de dependência, entendi. Então é exceção. Justo. O antibiótico ele tem retenção de receituário por questões de sanitárias. Os medicamentos de controle especial têm controle de retenção por questões de código penal. Entendeu a diferença? Daí o motivo de ter que ter o dado de quem compra e de quem usa, no caso. Tem até um carimbo que já vem explicado. Isso, porque os medicamentos da portaria 344, C1, C2, C5, né, retinoides, B1, B2, A, os entorpecentes, está lá naquela portaria que vai atender quem? A Lei Penal 11.343 de 2006. Então, esse é o problema, a gente falar a palavra controlado, aí bota todo mundo no mesmo balaio. Não, toma cuidado. O antibiótico é controlado? Mas é controle meramente sanitário. Já o controle da portaria 344 é controle sanitário penal. Entendeu? Tá? Então, esse daí, que é o receituário branco, lá da família C, né? Daquela família C lá, e o que ela diz lá, a norma? Tem que ter os dados do fornecedor. Aí, o que a empresa faz? A farmácia faz? Faz um carimbo com o nome dela, CNPJ, endereço, tudinho certinho, certo? E carimba ali. Pum! Tá? Vamos supor, veio assim, ó. Veio no papel em branco. Aqui, só escrito o nome. Aí eu boto aqui o carimbo da farmácia, que é o fornecedor. Aí eu preencho aqui, boto um carimbo para preencher os dados do comprador. Nome, identidade, endereço, telefone. Certo? Esses elementos estão atendendo a norma? Tá. Entendeu? Por isso que se aceita. Mas não, agora, claro que o bonitinho vira aquele padrãozinho, né? Primeira via paciente, segunda via, primeira via farmácia, segunda via, entendeu? Aquele padrão bonitinho dele lá. Mas quando não vem, entendeu? Aí você vai preencher esses elementos. Entendeu? Entendeu, Adriano? Entendi. Minha internet também é ruim, mas eu entendi. Isso. Fala aí, Reginaldo. Não entendi, Edinaldo. É que você está escrevendo, não estou conseguindo visualizar. Ô, professor, está me ouvindo? Agora estou ouvindo. No caso de medicamentos controlados, da lista C1, principalmente, pode também vir numa receita que não vem esse padrãozinho que o senhor está falando aí? Pode, mas é o que eu estou te falando. Você tem que colocar os elementos ali. O que eu vejo as farmácias fazerem? Elas fazem igual eu falei para o senhor, tem que estar o teste. Isso, ela faz um carimbo. Ela faz um carimbo com os dados do fornecedor, da sua farmácia, e você assinando. Um outro carimbo com os dados do comprador para você anotar. E desde que lá em cima esteja o nome do médico, CRM, tudo direitinho.
Aí você preencheu isso, você trouxe todos os elementos obrigatórios daquele modelo da receita branca para dentro. Agora, claro que o melhor é ela já vir nesse padrão, né? Entendi. E a única Obrigado, diferença professor. é que vai ter a justificativa. Vai ter que justificar Calma aí, o senão eu não papel consigo diferenciado. entender. Fala, calma aí, um de cada vez. Fala, Adriano. Aí, no caso, quando vem na C1 em papel diferente, tem que justificar, o médico vai ter que justificar, entendeu? Que O vem em ideal papel é que o diferente. médico justifique. Mas o ideal é que venha que já é padronizado, igual o senhor falou. Mas tem uma portaria do Estado, do Estado do Rio de Janeiro, que permite você colocar, eu não me lembro de cabeça, que permite você colocar esses elementos faltantes. Tá? Eu não me lembro de cabeça. Tem uma portaria estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, que permite. Então, gente, essa pergunta, né? Antibiótico é portaria 344? Não. 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 Então, o que eu oriento? A separar antibiótico de portaria 344. Entendeu? É isso que eu oriento. E a receita do antibiótico, a primeira via fica com o paciente, no caso, é ao contrário. As outras é a farmácia que fica com a primeira via. Justamente. Fala, Pedro. Não, é que a respeito da receita do controlado, né, se for do receituário branco, ser numa folha qualquer, já aconteceu em loja, o balconista não sabia resolver, a farmacêutica que estava no horário também não sabia, e aceitaram uma receita assim. E no dia seguinte eu peguei a receita e tive que levar na vigilância. E o rapaz da vigilância falou assim, tá, mas qual o motivo? Qual foi a emergência? Porque isso aqui que você estava apresentando é uma receita de emergência. Aí eu falei, então, que produto o médico... Oi? Você lembra que produto era? Fluoxetina. Ah, tá. Aí eu falei, ó, a emergência é que o médico estava sem talonário. Ele me devolveu e falou, então você arruma uma receita porque falta de talonário é desleixo do médico. Isso não é emergência. Isso. Vamos lá. Nesse caso aí, Pedro Henrique, o que você tinha que ter feito? A resolução 6 que vai entrar nesses detalhes aí, tá? Por isso eu falo para vocês. Baixa a resolução 6 de 1999, do Ministério da Saúde, que lá tem todos esses detalhes. Você já viu essa resolução, número 6? Portaria. Eu não conheço, não. Então, mas já vou baixar. Baixa aí. Portaria número 6, tá? De 1999, da Anvisa. Ela que vai entrar nesses detalhes aí, que vai explicar esses pormenores, tá? Existe uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde no Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que permite que você, nesse receituário branco, eu não me lembro de cabeça qual é o nome o número da resolução. É uma resolução da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que permite você colocar esses elementos faltantes de receita controlada da lista C. Quais são os elementos que tem que ter no receituário branco, né? Modelo, né? Ó, olha só, o modelo. O que ele tem? Modelo de receituário C. Olha só, ele tem que ter os elementos dele. Ele tem que ter lá. Deixa eu abrir aqui. Os dados do emissor, né? Tá lá. Tá aqui, ó. Modelinho, tá aqui o modelinho dele, pronto. Ele tem que ter a identificação do emitente. Quem está emitindo? É o médico. Pode ser um hospital, né? Se for um hospital, vai ter o cabeçalho lá em cima e identificação do médico. Beleza? Normalmente, isso tem nas receitas brancas, correto? Nas receitas comuns, correto? Sim. Beleza? Aí tá lá. Receituário de controle especial. 1, primeira via farmácia. 2, segunda via cliente. Certo?
Beleza. Aí tem lá, paciente, endereço e prescrição. Aí embaixo tem identificação do comprador. Tá vendo aí que tem que ter nome, identidade, órgão emissor, endereço, cidade, unidade de federação e telefone? O que as empresas fazem? Faz um carimbo desse tamanho aí mesmo. Um carimbão quadrado, e imprime isso daí, identificação do comprador. E imprime da outra, identificação do fornecedor. Já coloca o nome da drogaria, sei lá, drogaria ABCDFG, rua tal, né? Aí com o espaço para o farmacêutico assinar e o espaço para ele datar. E carimba. Quando você faz isso, você trouxe para esse receituário comum todos os elementos de quem? Uma receita de controle especial. Justamente. Receita de controle especial. Ele já tem espaço para os medicamentos. Isso. Ia ser 5. Justamente. E não precisa estar naquele desenhozinho lá, bonitinho que está lá. Ele tem que ter esses elementos de informação lá. Então, você tem como identificar o comprador, o fornecedor, quem emitiu. Entender o que a resolução permite? Então, o receituário de controle especial, ele permite esse recurso diferente da notificação. Notificação não é receituário, né, amigo? Certo? O receituário é tua e do paciente. A retenção tua e a outra do paciente. Já a notificação não é só tua. Tanto que não tem notificação, não é em 2 vias. Notificação, o paciente não fica com notificação. Ele não fica. As notificações são quantas só? Uma o quê? Uma via. Por quê? Porque não é receituário. Aquilo é somente um documento autorizativo para dar baixa no seu estoque de controlado, entendeu? Entendeu como é que funciona a dinâmica? No caso, deixa eu te perguntar, a receita B12 ela só pode sair com termo de conhecimento de risco, assim como a retinóico também, no caso, né? Conhecimento e consentimento de risco. Tem que sair. Os retinóicos, então, inclusive, tem que tomar muito cuidado com o retinóico se for menor de idade. Porque, por exemplo, aquele para espinha que muito adolescente usa. Adolescente do sexo. Isotretinoína. Isotretinoína, é o Roacultan, né? Isso. Roacultan. E aí tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque, presta atenção, é menor de idade, correto? Vamos supor que tem 15 anos. E aí tem a questão da gestação ali, não tem? Não tem, gente? Defeito de coração. Não tem questão gestacional? Só que é menor de idade. E aí? Nesse caso também influencia o sexo, né? Se é homem, se é mulher, né? Não, no caso, feminino, sexo feminino. Aí, no caso, tem que ter aquele papel que acompanha a notificação do C2. Não, então, nesse caso, vamos lá. Isso aí, Pedro Henrique. Responsável pelo menor. Menor do sexo feminino fazendo uso de retinóico. Não importa. É menor de idade, não tem possibilidade gravídica? Tem. E aí, mas só que é menor de idade. E aí, como é que você faz? Ok, Cris, eu também já vou encerrar já. Tá? Então, nesse caso, o menor sexo feminino tem que estar acompanhado de quem? Do responsável. Do responsável. Já o menor do sexo masculino, teria esse problema? Não. Esse menor não teria esse problema. Correto? Então, tomem cuidado. Retinóico para menor tem essas características legais aí, por causa da sexualidade aí, isso pode ser problema. Então, não pode ser tratado só com o menor. O menor tem que estar acompanhado de quem? Do responsável.
Do responsável. Não pode ser irmão mais velho, tem que ser o tutor legal. Isso. Tutor legal, a priori, é pai e mãe ou aquele que tem a guarda. Fala, Pedro. E doutor Alex, tem até essa... Não entendi, Adriano. Fala. O senhor diz o seguinte, o retinóico, se for para menor de idade, ele só com o responsável dele que pode estar dispensando, no isso caso aí. mesmo com o consentimento. Perfeito. Fala, Pedro. E tem alguns termos até que vem junto com a receita de retinóide, que vem escrito lá que são menores de 21 anos, sendo que a maioridade legal, penal, né, seria 18 anos. Isso, às vezes, gera até conflito na hora de dispensar. Mas aí, no caso, deixa eu te explicar, Pedro Henrique. O que vai mandar agora, o que vai valer é menor de 18. Vou te dizer por quê. Porque essa portaria ela é de 98. E o Código Civil é de 2002. Quando essa portaria foi feita, ela foi feita sob o Código Civil de 1916, que dizia que a maioridade civil era 21 anos de idade e a maioridade penal era 18 anos de idade. O Código Civil de 2002, ou seja, 4 anos depois dessa lei, dessa portaria, acabou com isso. Agora, a idade civil e a idade penal acontece aos 18 anos de idade completos. Então, mesmo que no termo venha escrito 21, eu posso dispensar? Pode, porque o Código Civil de 2002 diz que a responsabilidade civil e penal é alcançada aos 18 anos de idade. É porque, na época que essa norma foi criada, era 98. Uhum. E aí, o que acontece? O Código Civil era lá de 1916. E aí, o Código Civil de 16 dizia que a maioridade civil, ou seja, para você se tornar responsável, era 21 anos de idade. Tanto que, quando a pessoa era menor de 21 anos de idade, quisesse casar, tinha que ter assinatura dos pais. Isso. Porque não era plenamente capaz civil e penalmente. Agora não mais. 18 anos, você tem, desde 2002, você tem a capacidade civil e penal juntas. Entendi. Tá lá Obrigado. no Código Civil, acho que é o artigo... É só dizer assim, a idade civil do novo Código Civil brasileiro. Acho que é artigo... Não lembro de cabeça se é artigo 5º ou 3º. Está lá no artigo do Código Civil de 2002, que é o que está valendo. O de 2016 já foi revogado pelo Código Civil de 2002. Beleza. Obrigadão, professor. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Tranquilidade? Meus queridos, são 5h40. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não preparei, de fato, uma aula sobre portaria 344, nem portaria 6. Tá? E sim mais da questões sanitárias, desses problemas sanitários. Eu vou ver com a Thalita se ela... tem um colega farmacêutico, vocês devem conhecer ele também. Ele é farmacêutico e também é advogado. Doutor... como é que é o nome dele? Carvalho, esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui, eu tenho o nome dele aqui. Ele foi meu aluno na faculdade. Ele é farmacêutico. Caramba, Jesus! Como é que pode a cabeça da gente, né? Professor... Leonardo Carvalho. Leonardo Carvalho. Ele dá uma aula de portaria 344, de receituário. Por quê? O TCC dele... Sim, beleza, isso. O TCC dele foi justamente sobre portaria 344, como advogado. E ele é farmacêutico, atuou no balcão da farmácia durante muitos anos. Então, ele sabe
tudo disso, todas as normas estaduais disso, todas essas dúvidas. Eu vou conversar com ele, vou conversar com a Thalita para ver se ele é a pessoa mais indicada para isso. Por quê? Porque eu já estou um certo tempo fora do balcão da farmácia. Tá? Então, ele tem essa vivência. Ele estava trabalhando na farmácia até recentemente, acho que uns 5 meses, 6 meses atrás. Vou ver com ela se dá para preparar sobre a portaria 6 e a portaria 344. Só isso, tá? Sem entrar em outros assuntos, que é muito bom para vocês. Vou falar com ele. Vou falar com a doutora Thalita. Ele é o cara para isso, porque ele trabalha com isso direto. Tá? Beleza? Show? Tranquilo? Gostaram? Foi ruim? Muito chato? Sei que é muita coisa, muito tempo. Muito bom. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Grande abraço. Foi um prazer conhecê-los. Tá? Eu vou botar esse material lá para vocês, a doutora Thalita também. Obrigado a todos. Gratidão aí pela presença de vocês, por me aturar aí essa jornada de hoje. E aí nós vamos trocando ideias, né? Vamos aí aprendendo um com o outro. Muito boa a intervenção do doutor Bimar, que ele é fiscal, atuante há muito tempo. Muito bom para todos nós. Enriquecimento e conhecimento para todos nós. Tá? Então, queria desejar a vocês um bom descanso, um bom final de semana. Tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Grande abraço. Obrigado, Juliane. Obrigado, Adriano. Fica com Deus. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Bela, Pedro Henrique, Edinaldo. Um grande abraço para vocês. Tá? Fiquem com Deus, então. Vou encerrar aqui, tá? Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, Maria Eduarda. Próximo curso. Tchau, Daniele. Tchau, todo mundo. Fiquem com Tchau, Deus. professor. Obrigada por tudo. Tchau, Ângela. Um grande abraço. Vou encerrar aqui já, tá? Fiquem com Deus. Bom final de semana, bom descanso. Tchau, Carla, Cristiane. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, tá? Tchau, Daniele. Fica com Deus. Marília. Beijo, Daniele Varela. Tá trabalhando, Daniele? Beth, Rose. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, Glória Regina, Felipe, Fernanda, Gisele, Glaucio, Ivana, Juliane. Obrigado, Liane. Obrigado pelo carinho. Lúcio Mauro, um grande abraço. Paulinha, obrigado. Marília, Natália Goltara, Paulinha, Renata, Viviane. Pessoal, fiquem com Deus. Grande abraço. Vou desligar aqui, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.